Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo. Hoje ao meu lado vou receber a Ana, nutricionista maravilhosa, um bate-papo super incrível. Tenho certeza que os temas que nós vamos trazer aqui vai ser importantíssimo para o seu conhecimento. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu vou te pedir, é claro, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte, compartilha aí nos grupos do WhatsApp com as outras pessoas, porque o tema e os assuntos que vão ser ditos aqui vai ser super importante. E é claro, sem muita delonga, vamos para o bate-papo. Ana, prazer mais uma vez poder te receber aqui. Por que mais uma vez? Porque nós já fizemos um conteúdo que não foi o podcast, mas hoje você veio aqui como convidado especial para a gente falar de nutrição, falar da sua área, que é uma área muito bacana. Você tem uma linha de pesquisa, de trabalho que é muito interessante, que eu penso que vai ser muito agregador para as pessoas aqui. Mas antes de tudo, se apresenta e fala para eles quem é a Ana. Certo, bom, eu sou a Ana Melillo, Ana Cláudia, nutricionista, sou mãe também, sou esposa, filha, eu sou formada desde 2007 e eu já transitei em muitas áreas e hoje o meu foco maior é a nutrição materna e infantil. Então eu atendo casais que querem engravidar, mulheres grávidas, saúde da mulher em geral, crianças e adolescentes. Então, todo o universo infantil, então desde introdução alimentar, autismo, TDAH, qualquer dificuldade do neurodesenvolvimento ou mesmo distúrbios gastrointestinais, atendo muitas crianças que precisam fazer modulação intestinal, com alergias alimentares. Então, eu amo esse público e acabei agora migrando para essa área que eu me fixei desde então. Então, já fique até o final desse vídeo, porque os temas dela é muito importante. A gente vai explorar aqui muito essa questão, principalmente da área infantil, e realmente como a alimentação ela influencia no desenvolvimento até da criação do bebê, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas Sim. Primeira coisa que eu quero saber, como é que a nutrição entrou na sua vida? Como é que você falou assim, eu quero ser nutricionista? Foi influência de casa? Ou foi um vídeo que você viu? Alguém que te falou assim, eu acho que você deveria fazer nutrição. Como é que a nutrição entrou na sua vida? Você falou assim, eu quero ser nutricionista. Sabe qual a história que deu o clique para mim? Conte-nos. Foi muito, muito interessante essa história. Quando eu estava na 7ª série, na aula de ciências, eu tinha 13 anos, a professora começou a falar de metabolismo. Aí eu falei assim, nossa, metabolismo, o que é isso? Eu fixei nisso, vidrei nesse assunto. E no livro de ciências tinha lá uma página que falava todas as vitaminas e os alimentos correspondentes. E eu comecei a decorar aqueles alimentos todos e a professora falou, não, Ana, você não precisa decorar. Quem sabe de cor esses pontos é nutricionista. Aí eu falei, então é isso que eu vou ser. Olha só! E foi muito interessante, porque nessa época, minha melhor amiga, ela estava acima do peso e, adolescente, querendo estar com a autoestima boa. Eu falei pra ela assim, você quer que eu faça uma dieta pra você? Antes de você ser nutricionista na vida, você já estava prescrevendo já uma receita? Sim, com 13 anos. Eu peguei um papel, uma folha de papel, fiz ali uma tabelinha com colunas e linhas e escrevi segunda, terça, quarta e coloquei almoço, café da manhã, almoço, jantar, E aí escrevi tudo que ela tinha que comer. Aí ela emagreceu 10 quilos. Que isso? Você falou, ela nem foi nutricionista, formada, já tem case de sucesso já. Foi muito legal. Apesar, lógico, meu pai é médico, então acho que estava na veia, né? Qual a especialidade do seu pai? Meu pai é médico, gastrocoloproctologista, cirurgião. Então, ele também está muito, nesse meio dos distúrbios gastrointestinais. Então, eu fiz nutrição funcional. Então, nossa, ajudou demais para me deslanchar na carreira, porque realmente é um divisor de águas quando você tem o olhar da nutrição funcional. E depois me formei na pós do Luciano Bruno, que é um nutricionista muito, muito conceituado. E foi justamente para a gente aprender a fazer leitura de teste genético e como a gente consegue, através do estilo de vida, alimentação, suplementação, impactar epigeneticamente o nosso DNA. Então, foi uma pós chamada Reprogramação Epigenética Eficiente.
Então é muito interessante, porque hoje em dia eu faço bastante leitura de teste genético também e faço também leituras de exames bem avançados, de microbiota intestinal, de coprológico funcional avançados. Então tem exames que saem até do Brasil para eu poder fazer também junto com o paciente as estratégias que se vê ali no resultado. Então é muito interessante. Que bacana. É um universo muito... Eu amo estudar o ser humano, entender as vias bioquímicas do que acontece, porque cada paciente é único. Não tem como você colocar uma dieta igual para todos, só porque tem os mesmos sintomas. Então, não, a gente tem que olhar... Realmente, tem que ir a fundo nos exames, os sinais, sintomas, o que o paciente sente, onde ele está inserido. Então, a alimentação, ela é fundamental, é a base de tudo. E muitas vezes precisa lançar mão de suplementos e outras estratégias. Então, assim, uma brincadeira que ficou séria, né? Ficou séria, exatamente. Que legal. E claro, assim, a gente não está aqui desmerecendo outros profissionais da nutrição, enfim. Mas então você é uma estudiosa afinco de cada caso, de cada paciente que ele chega. Sim. Inclusive eu tenho nutricionistas que me procuram, que a gente faz estudo de caso juntas. Então existe muita troca, isso eu acho que é algo muito enriquecedor, sabe? Que às vezes é um caso mais complexo, mais difícil, tem um exame mais difícil de interpretar. Tem até um dos meus produtos, consultoria para nutricionista. Então eu ajudo na discussão de casos. Ou então, por exemplo, a paciente já passa com uma nutricionista e de repente ela engravida. E agora? O que eu faço? Vou passar ela para outro profissional, mas ela já confia em mim, como que eu faço? Então eu posso dar um suporte também durante toda a gestação. Também é bem interessante. Legal. Então, assim, o seu universo, né, tá entre você poder também, o universo como profissional, né? Está entre você poder auxiliar essas pessoas que precisam, ou seja, de uma nutrição mais saudável, ou ter digamos, um protocolo para poder trazer uma melhor nutrição para a saúde da pessoa, da mãe, dos bebês, das crianças, adolescentes. Mas também tem profissionais, então, que acabam buscando você um auxílio, porque imagina um nutricionista que ele depara com uma situação, como você falou, né, que a pessoa está, sei lá, a mãe engravidou, teve o bebê está com algum tipo de, não sei, anemia, algum tipo de falta de vitamina, ela às vezes não sabe lidar com isso, ou não tem expertise, ela te procura. Normalmente quando é filho de paciente, aí já encaminha mesmo para profissional materno-infantil. Mas quando é uma paciente que tá bonitinha, que tá tudo bem, mas ela ficou grávida, são diferentes estratégias. E aí ela não precisa se desvincular dessa paciente durante toda a gestação, até porque tem muitas grávidas que nem passam por nutricionista, né? Eu ia até comentar, tem muita mãe que fica grávida, não procura. Não procura. E como é que é o nome daquele exame mesmo que a gente fala? O pré-natal? Às vezes só faz o pré-natal lá no 8º para 9º mês, não faz um acompanhamento durante todo o processo. Né? E é tão importante de verdade, porque a gente consegue trabalhar o neurodesenvolvimento desse bebê ali ainda no útero da mãe. Então, promovendo um aporte maior de vitaminas, minerais. Então... Tá, então, deixa eu pegar até esse gancho que você está falando. Vamos supor, então, que né, eu com minha esposa somos pais grávidos, digamos assim, que é a forma de falar, né? Estamos grávidos. Então, a gente engravidou, tá lá com 2 meses, eu posso procurar você, então? Sim. Através, claro, né, no caso, o médico que está acompanhando a gravidez, ele vai passar os exames, eu trago até você, e aí você vai trabalhar em cima do desenvolvimento desse feto, você vai começar a receitar, já tem uma série vai mudar a alimentação, e você consegue com que essa alimentação que você vai prescrever já suprir a mãe de forma nutritiva e já vai também atuar no feto. E essa criança tem uma grande probabilidade de nascer mais saudável, com equilíbrio, não sei se hormonal. Eu queria que você explicasse um pouco disso também. Isso pode começar até antes. Então, o preparo da gestação, então a mulher ali com todas as vitaminas em equilíbrio. Então, se a mulher quer engravidar, ela já pode fazer esse trabalho com você? Sim, porque o ideal seria na pré-concepção mesmo. Ela tá toda bonitinha, toda redondinha, vamos dizer assim,
para estar pronta, para que aquele, eu chamo de terreno biológico, pro terreno biológico esteja apto, receptivo para poder nutrir esse bebezinho, esse embrião que vai ali se implantar. Então, ter toda uma questão para que se evite também não só aspectos do neurodesenvolvimento, para que favoreça, para que seja uma criança com, né, mínimos impactos, né, neurológicos, obviamente, mas também para evitar que essa mulher tenha diabetes gestacional, que a gente sabe que pode haver um risco maior da criança ter no futuro uma síndrome metabólica, para essa mulher evitar risco de pressão alta, também na gravidez, e que ela esteja bem para ela também, porque o pós-parto, o puerpério é muito complexo. Então, é muito importante ela estar suprida de tudo para que ela possa dar o melhor dela na hora que o bebê chegar também. Então, tá todo mundo bem. Então, é muito importante. Se puder ter um acompanhamento durante a gestação e antes até, maravilhoso para que todo mundo fique bem, sabe? Então, tem muitos nutrientes, suplementos que ajudam muito na saúde mental dessa mãe no pós-parto. Então, e depois na amamentação também a alimentação também impacta, os suplementos também impactam, porque passa através do leite materno para o bebê. Então, tudo isso você, conforme, né, os pacientes eles optam trabalhar com você já vai dando esse suporte, ou seja, você fica um bom tempo com eles ali. Fico. Né? E assim, eu acredito muito. Por que eu fui para esse nicho desde então? Porque poder participar da formação desde ali do início, para que essa criança seja programada epigeneticamente para dar o melhor que ela tem, a gente pode impactar, pode fazer isso acontecer. Então, e dar todo o suporte para caso, eventualmente, essa criança, né, pode vir com algumas questões, ninguém está livre de ter qualquer problema, uma alergia, qualquer coisa assim. Mas quando a gente faz um preparo antes, você sabe que na prática, os bebês de mães que se cuidam desde então, que fazem tudo direitinho, tem muito menos risco de desenvolver qualquer problema, alergias, desbiose. Inclusive, o impacto na cólica desse bebê, ele até reduz os efeitos. Por exemplo, aquela criança que veio de uma família que se preparou, que se cuidou, que estava ali toda bonitinha, fazendo super bem nutrida, as chances de ter uma saúde melhor, inclusive nesse primeiro momento, que são as cólicas, também ajuda nesse início de vida, porque a mãe, fisiologicamente, toda mulher grávida acaba tendo uma desbiose, que é um desequilíbrio na flora intestinal, na microbiota, no microbioma. Mas quando você está em condições de bastante saúde, esse bebê também ele não é impactado por tanta queixa, tanto choro, a cólica, que é aquela que realmente atormenta as famílias, né? É que os bichinhos sofrem mesmo com a cólica. Sofrem muito. Que é uma imaturidade de todo o sistema digestório, né? Que está ali sendo formado. Então, é importante, porque ele está ali sendo colonizado, né? Ele estava, né, saiu do útero, então ele agora teve contato com o meio externo, com a pele da mãe. Uma adaptação de um outro ambiente que está... Adaptação de um outro ambiente. Então, é muito importante. Então, assim, poder fazer parte desse primeiro momento de vida é algo que é tão importante. E não só nessa fase, então, dar continuidade. A introdução alimentar é super importante, uma introdução alimentar bem feita, com os pais se sentindo mais seguros também para oferecer os alimentos e sabendo o que dá, o que não dá. Existe uma janela, que a gente chama de janela imunológica, para que se ofereça os alimentos alergênicos para o bebê, para que ele possa evitar de ter riscos de alergias alimentares. Então, muitas dessas alergias são desenvolvidas porque realmente não se soube fazer um trabalho nutritivo, né, nutricional com aquela criança quando ela está começando a ter contato, se ela largou o leite, agora vai começar a ter outro tipo de alimento. Não dá para generalizar, sabe? Mas sim, os estudos mostram que diminui o risco de alergias. Mas tem um fator genético também importante, claro. Mas sim, os estudos Mas você pode diminuir esse impacto dentro. Né? Porque a gente tem hoje...
gente vê muita gente com, por exemplo, intolerância à lactose. Sim. Né? A gente vê muita gente alérgica a certos alimentos, sim, pode ser genético, né? Não sou especialista, mas assim, penso que acho que isso pode ajudar esse tipo de prevenção, né? Eu acho que deve ser uma nutrição preventiva, acaba realmente podendo trazer mais saúde e bem-estar para essas pessoas, porque é muito ruim uma criança vai para uma festinha, não consegue poder comer algumas coisas porque não se preveniu, né? Ou nem soube que ele tinha aquela intolerância. Vai saber depois quando tá um pouco maior e aí talvez já não consegue corrigir tanto se fosse lá de repente lá no feto ou quando assim que recém-nascido. É dessa forma? Sim, também tem um trabalho preventivo, sim, nesse sentido. Agora, Ana, dentro dessa linha de trabalho que você traz, por exemplo, a gente sabe que tem a questão genética, sim, mas quando a gente está falando aqui, existe a questão de não se alimentar corretamente, existem os produtos que tem no mercado, que são produtos que muitas vezes não são tão saudáveis assim, e às vezes é muito mais fácil você pegar um enlatado, uma coisa que é mais rápido do que você parar, você está com um nutricionista, passar ali faça essa verdurinha, coloca isso, pica, fermenta, não coloca isso. E a gente tem visto que muitas pessoas acabam desenvolvendo alergias, tudo isso que nós estamos falando. Mas tem um tipo de pessoas que cada vez mais está se descobrindo, que são os autistas, e eles sofrem com essa questão da alimentação. E muitos pais, muitas vezes, eles não sabem, né? Hoje a gente está tendo esse assunto, como ele aumentou muito em alta, tem muitos médicos que estão realmente comprando essa causa, entrando nessa linha de estudo, mas tem muitos pais que não sabem que o autismo, né, a criança autista, já tem algumas dificuldades com a questão da alimentação, ela tem reações negativas, não aceitam. Tem seletividade alimentar. Então, queria que você explicasse o que é seletividade e como é que esse seu trabalho pode ajudar esses pais que precisam cuidar da alimentação dessas crianças. Tá. Então, as crianças que têm autismo, depende do nível de suporte, né? Grau 1, grau 2, grau 3. O que eu faço no meu trabalho? Eu faço duas coisas paralelas. Então, eu vou reduzir a neuroinflamação, que acontece bastante, bem importante no autismo. Eu vou reduzir estresse oxidativo e vou olhar onde esse desequilíbrio está acontecendo mais ali no organismo dele. Então, por exemplo, tem o foco gastrointestinal, tem um foco maior de alergia, é mais neurológico, então vamos trabalhar também ali. E paralelamente a isso, muitas vezes a criança que tem autismo, ela é muito rígida no comportamento alimentar, então ela tem uma seletividade alimentar, então a gente precisa quebrar essa rigidez. Então, por exemplo, a família fica super preocupada, inclusive as mães, elas se sentem super culpadas e outras pessoas da família culpam essa mãe, esse pai, esses pais dessa criança, dizendo, você que não oferece o que ele precisa comer, você precisa oferecer mais outras coisas, só dá isso, por isso que ele não aceita. Mas na verdade não, a mãe tenta, eu entendo completamente, porque essa criança tem um comportamento muito rígido, muitas vezes ela não pode trocar a marca do biscoito, não pode trocar a marca do leite. A criança não vai aceitar e não vai comer. Não vai aceitar, ela vai perceber, ela tem uma sensibilidade sensorial muito importante. Então, paralelamente a todo esse processo do cuidado metabólico, eu também trabalho a parte do paladar. Então a gente desconstrói, tem vários passos, é bem longo, mas é um trabalho muito bonito e longo, na verdade. É um processo gradativo, então. É gradativo, não é uma coisa da noite para o dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, a criança come um biscoito água e sal, da marca, sei lá, X, Tostines, vamos dizer. A mãe vai, primeiro, comprar esse biscoito e ele vai mostrar para ele, vai abrir o biscoito na frente dele e vai colocar num pratinho. Não vai dar a embalagem para ele comer. Primeiro, ele vai ver que é o mesmo. Ele vai estar na rigidez, às vezes, até da forma de comer. Não, eu quero segurar sozinho. Não, agora é assim. Você viu que é o mesmo biscoito. Então, a gente começa por
assim, é formiguinha. E depois, num segundo momento, tem que ser gradativo, tem que ser constante, porque senão depois você perde. Então, no segundo momento, você quebra o biscoito na frente dele e oferece. E a gente vai tentando trocar a marca para depois incluir um biscoito mais saudável caseiro que a mãe fez, sem o leite, sem o glúten, etc. Aquilo que, por exemplo, ele tem alguma alergia. Normalmente a criança que tem autismo, normalmente ela tem alguma intolerância alimentar associada. Então a gente também tem que olhar, né? Normalmente tem, mas não é uma regra, como eu falei, cada um é um e não tem assim um protocolo fechado para todas as crianças que são autistas. Inclusive, atendo até adultos que têm autismo, porque hoje em dia o diagnóstico a gente consegue detectar, e o TDAH também é super interessante de olhar e manejar, né? Modular todo esse metabolismo. Então, assim, é possível, então, para quem não, né, a gente volta a falar aqui, para quem não sabe que às vezes a dificuldade ou a dor que um pai ou uma mãe autista passa, a alimentação é um dos principais. É mesmo. Eu pego bastante criança com autismo. As pessoas às vezes pensam que é por causa do comportamento, da reação. A alimentação é um dos principais que acabam sendo desafiadores, né? Então, quando esse pai, essa mãe, ele não tem um conhecimento ou não tem acesso a um profissional, por exemplo, como você, ele vai ficar batendo cabeça, porque ele vai, às vezes, alguns não têm paciência, são ignorantes, vão achar que a criança está fazendo pirraça, não é, né? Não, com certeza. E muitas vezes a gente precisa associar, na maior parte das vezes, com fono, TO, é toda uma equipe multidisciplinar, sabe? Então é bem interessante, é bem complexo. É bem complexo. Mas é um desafio que dá para amenizar, melhorar e trabalhar no processo gradativo a qualidade desse ser humano, desse ser que está sendo desenvolvido, né? Que está crescendo. E é desafiador saber escolher, né, os alimentos, como você falou. Hoje em dia é muito mais fácil pegar os enlatados e comprar, mas até os enlatados que antes se vendia de um jeito, hoje em dia você olha o rótulo, tem o dobro de coisas, de ingredientes ali naquela lista de ingredientes, né? E que não são ingredientes que a gente quer que esteja ali. Então, quer dizer, cada vez mais a gente tem que olhar para a alimentação, olhar para esse cuidado. Eu sei que é difícil, eu tenho maior compaixão com todo mundo, porque eu sei o quanto planejar precisa ter um start ali, uma mudança de estilo de vida, de um clique que você fala, não, eu tenho que dar atenção para isso também, não posso, né, levar a vida na correria sem dar atenção para isso, porque uma hora isso vai trazer algum prejuízo, vai manifestar na saúde, né? Então, Ana, falando sobre agora, puxando esse gancho sobre a questão da alimentação, da qualidade da alimentação, a gente sabe que hoje existem leis que falam que tem que ter lá na embalagem lá, produto alto teor de açúcar, gordura, né? Por mais que as embalagens dos produtos sejam, às vezes, é uma estratégia dos produtos de serem bem chamativos, sedutores, né? E às vezes as pessoas compram porque vem a embalagem bonita e não leem o conteúdo nutricional ali. Aí eu quero te fazer uma pergunta para você. Pode até chover no molhado aqui, isso que eu vou falar. Hoje, a qualidade da alimentação que está disponível no mercado, né, para nós, a qualidade caiu? Ou, na sua opinião, as pessoas estão mais preguiçosas ou não estão tendo paciência para chegar lá e fazer uma mineração? Opa, vou ler esse produto, vou ver se essa fruta está boa, se é orgânico, não é? Porque às vezes as pessoas têm que ir no mercado, só tem 10 minutos para ir no mercado, sai pegando as coisas de qualquer jeito. Quando você vai fazer um mercado em que você vai ter uma ótica e vou querer comprar produtos mais nutritivos, mais saudáveis, você gasta um tempo, você vai ficar lendo. Na sua opinião, o que você acha? Os produtos são com qualidades inferiores, ou as pessoas estão mais preguiçosas ou estão misturados eu acho que é um pouco de cada, porque realmente, de fato, a lista de ingredientes dos alimentos está maior. Então, sabe, antes até a batatinha do McDonald's antes tinha menos ingredientes do que tem hoje. Então, quanto mais lista de ingredientes, por que uma batata frita tem que ter tanto ingrediente? Teoricamente era só para ser batata.
né? E óleo na fritura. Mas não, então... Tem vários ingredientes. Tem muito mais ingredientes, então... Tem estabilizantes, amido adicionados e acidulantes e conservantes e muitos antes e muitos números e muitas letras estranhas. E realmente para o nosso organismo não é interessante. Então, só que ao mesmo tempo tem muitos alimentos que também vieram para ajudar. Então, hoje em dia, o que era mais difícil, logo na época mesmo quando eu me formei na nutrição funcional, era muito mais desafiador de conseguir montar estratégias para o paciente que não tivessem ali aqueles ingredientes que não podia estar presente, sabe? Então, hoje em dia, a gente consegue escolher. Mas é difícil escolher. Eu até entendo. Tanto que os meus pacientes, as mães dos meus pacientes, elas têm acesso ao meu WhatsApp e elas mandam foto do rótulo. Então, assim, você olha meu celular, tem muito rótulo, porque elas ficam na dúvida também. Até mesmo eu falando, isso pode, isso não pode, dá dúvida nas pessoas. Então, mesmo a pessoa que tenha tempo para parar e ler, será que ela vai entender de fato? Vai saber escolher? A grande dica que eu deixo aqui é assim, quanto menos ingredientes, melhor. Quanto mais enxuta essa lista de ingredientes, melhor. Quanto menos números e siglas que a gente tem dificuldade em falar, melhor. Então, por exemplo, um iogurte natural. Ele tem ali leite, fermento e ponto, é isso. 2 ingredientes. Ótimo. Então, esse é um produto que, se a pessoa não tiver nenhuma intolerância, nenhuma alergia, é um produto que é industrializado, mas é um industrializado do bem. Por exemplo, uma aveia também. Agora, você vai encontrar produtos que são sedutores, principalmente, não sei, mas nesse universo infantil, gente, os pais acham que estão comprando a melhor coisa para o filho. Só que, na verdade, é só o bichinho ali que está chamando atenção e fala rico em ferro, rico em zinco, ácido fólico, não sei o quê. E, na verdade, está cheio de açúcar. O açúcar e a gordura está lá em cima. Está lá em cima. Sódio. Tem corante. E tem muitas crianças que têm reação a corante, muitas. Eu posso confessar para você uma coisa aqui, que eu estou tentando me libertar. Eu me libertei bastante. Biscoito recheado. Biscoito recheado, olha. Aquilo ali, quando você começa a comer desde pequeno, para largar, porque é muito saboroso, muito sedutor, mas faz um mal. Bom, pelo menos assim, ninguém está enganando excesso. você, Não, né? estou me enganando. Então. Mas assim, eles me cobram lá, né? Meu filho agora ele treina, malha, ele se autodisciplinou e é muito bacana. Ele vai comer isto. Você sabe que você não pode comer isto, né? Então, até eu e minha esposa, agora a gente tem um tempo que a gente já começou a mudar a nossa alimentação. Nós tínhamos sempre uma alimentação, sempre buscamos ter uma alimentação mais equilibrada, né? Mas a gente foi percebendo que foi chegando a etapa da vida da gente, passa dos 40, certas coisas você já não pode comer mais com tanto excesso, além de cuidar, fazer atividade física e tudo. Então, mas assim, eu já tirei bastante alguns produtos que a gente sabe que são saborosos, mas eles são viciantes, então muita gordura, muito sódio, muito açúcar, e esses são os produtos que são sedutores para as crianças, né? E é fácil, e sabe, é barato também. E é barato, você compra aí R$10, você compra aí 2 pacotes de biscoito desse, ainda compra ainda um achocolatado que está com alto teor de açúcar e gordura também, porque quando você às vezes até você deixa uma mesadinha para um filho seu, compra lá na cantina da escola, por exemplo, ou né, você toma aqui que você não vai ter almoço em casa. Às vezes ele vai no mercado e compra esses biscoitos, compra essas coisas, não vai parar às vezes num restaurante para fazer uma alimentação. Ou se ele for uma alimentação assim, um prato de comida, né? Ou se às vezes ele vai na cantina da escola e às vezes tem lá um assadinho que é um pouco melhor, na gordura ele vai lá, se tiver um biscoito recheado, se tiver um achocolatado, ele vai. Inclusive houve uma lei, né, que começou a proibir esse tipo não sei se foi isso. De alimentos, né? Tem algumas escolas que... se algumas escolas adotaram, se isso foi para frente, mas
que é sedutor. A criança, às vezes o pai fala assim, ó, você vai terminar a escola, você vai pro judô, vai pro futebol, vai pro basquete. Aquele intervalo ele deixa um dinheiro para a criança ou, sei lá, para anotar na cantina. E esses meninos vão nesses locais porque lá tá bem exposto. Aí ele olha, tá com fome, o biscoito recheado, eu quero isso. Porque o nosso corpo é energia rápida, né? No momento de fome, que é energia rápida. E o prazer você já lembra, né? Já aciona ali o clique da dopamina, ela lembra que aquilo te trouxe um bem-estar, um prazer grande. Então, você vai ter o gatilho para querer comprar aquilo. Eu acho que é importante, dentro de casa, evitar não ter, né? Evitar ter ali em casa, não comprar para o dia a dia. E nas escolas, né? Quanto mais puder colocar essa lei em prática, evitar que tenha. Então, tem algumas escolas que não permitem, até nos lanchinhos que as crianças levam, terem esse já são orientados, já são orientados para não levar, porque senão uma criança que tá, né, a família vai lá e faz tudo direitinho, mas o amiguinho leva, aí troca lanchinho, fica com vontade, lanche, né? E você chega uma sala de aula, né? Uma turma que as crianças estão ali, às vezes tem até uma que tem intolerância. Nossa! Intolerância, engasguei aqui agora. Ou às vezes até uma criança que tem, por exemplo, um espectro autismo. Se não tivesse cuidado também da escola, se preocupar em orientar os pais qual é o lanche que os seus filhos devem levar, imagina uma criança que abre alguma coisa ali que pode pegar esse exemplo que eu dei aqui, por exemplo, pode até atrapalhar o desenvolvimento, atrapalhar aquela criança, porque ela vai ficar olhando aquele biscoito, porque quando ela vê todo mundo abrindo igual, ela, opa, esse aqui que é alimentação. Quando vê um que abre lá, às vezes por falta de orientação, um rebelde, que abre um chocolate, um biscoito recheado, pode até desencadear algo que não é legal, né, para aquelas crianças. Sim, com certeza. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre a questão da alimentação e a questão do cardápio, né? Sim. Nosso, todo mundo pede lanche ou alimentação via iFood, e o problema não é o iFood. O iFood só é uma plataforma, por exemplo, de levar, né? O iFood não faz comida, então a gente não está criticando aqui o iFood, mas as os apps que apareceram como soluções de entregar a comida rápido, acaba que eles, de uma certa forma, também pelo comportamento das pessoas, independente da região que essas pessoas moram do país, elas preferem pedir do que fazer comida em casa. Sim. Né? E aí o pedir, entre aquele leque de opções que aparece, às vezes você vai naquele que tá ali, às vezes até por estratégia com mais estrelinha, vai pedir algo mais gorduroso, ou sanduíche, etc. e tal. Esse tipo de plataforma que chegaram trazendo mais rapidez, tirou das pessoas, a minha percepção, tá? De fazer a comida em casa. Eu sou daqueles que se nós pudermos em casa, a gente faz a nossa comida. Que a gente acredita que isso é um pouco mais nutritivo. Não que a gente não peça comida também, lanche, alguma coisa assim. Mas aí que eu quero te perguntar. As pessoas, elas estão... muitas vezes elas não sabem fazer um cardápio. E quando ela fala assim, o que eu vou fazer para essa semana? Ou qual tipo de alimentação que eu vou botar dentro de casa? Porque às vezes ela sai comprando no mercado o que ela acha, tal, não procura às vezes um profissional como vocês para trazer um cardápio, e às vezes compra uma carne que talvez ele indevida, talvez podia comprar uma carne mais barata, uma quantidade menor, algum produto, um alimento que podia substituir aquele outro que às vezes é um pouco mais caro. A pergunta é, o cardápio é importante para o cidadão hoje, por mais que ele trabalhe em casa ou não, você acredita que ter um cardápio nutritivo, ele ajuda a melhorar essa alimentação e até na questão também de economizar, porque o mercado, quando a gente vai, sempre, né, os preços têm aumentado bastante e às vezes você também é seduzido, né? Se você não tem uma lista pronta que você tem que comprar, você vai sem lista, chega lá, você vai comprar carne, um ovo, umas verduras, mas você olha ali, opa, vou levar isso aqui, vou levar aquilo ali, tá fora da lista, e acaba que você atrapalha, digamos assim, seu cardápio. Então, fazer um cardápio é importante? Sim, com certeza é uma parte do dia que deve, ou da semana, ou do mês, que ele deve existir. Tem que ter um lugar para o planejamento do cardápio.
Porque senão, antigamente as pessoas pediam comida, era mais assim, final de semana mesmo. Hoje em dia, era uma coisa mais esporádica. Mas hoje eu vejo até nos consultórios, né, atendendo as pessoas, eu percebo o quanto essa facilidade é muito sedutora e parece que virou mais corriqueiro, sabe? Então, a gente tá ali, organizado, planejado e focado, entendendo que dá para economizar, dá para comer mais saudável, ter mais, né, mais energia, porque os alimentos, quando você vai fazer, você vai colocar muito mais fibra, muito mais verduras e tudo, né, ingredientes mais saudáveis, vai te trazer um benefício muito maior. Então, todo mundo sai ganhando. Então, eu acredito muito que quanto mais planejamento, melhor. Então, colocar uma energia, porque as pessoas não colocam energia. Por exemplo, vai no mercado e é muito assim, tem que ir no mercado. Não tem uma organização, sabe? Então, se depara nessa situação, sabe? Fala, nossa, aí chegou em casa e fala, nossa, mas o que a gente vai fazer hoje? Não pensei, putz, não comprei tal coisa e tal. Então, eu acredito que seja algo que todo mundo deveria parar para analisar um pouco mais esse ponto da vida, que todo mundo sai ganhando. E ter um cardápio significa que você precisa fazer a comida hoje. Você pode, por exemplo, pegar com o cardápio uma carne, alguma coisa, até verdura, você pode fazer no final de semana, deixar pré-pronto no congelador, não é? Sim. Quando chegar na segunda-feira, eu vou fazer isso, só tiro, ou esquenta, ou só que termina de cozinhar, né? Então, um caminho se prático. tiver um pensamento estratégico, tiver uma linha, né, uma conduta que te direcione para algo mais estratégico, você consegue cozinhar 3 tipos, vamos supor, de proteína e que vai te render para 15 dias, por exemplo. Que você vai fazer aquela carne, parte dela vai virar uma carne moída, outra parte vai virar um quibe, outra parte vai virar um molho, por exemplo. Aí um frango, uma parte vai virar uma torta, uma parte vai virar um estrogonofe. Enfim, a gente consegue comprar e saber otimizar. E aí você congela. Você não precisa ficar refém de todo dia também cozinhar. Então você consegue planejar melhor. Isso é legal que você está falando, que eu já vou deixar aqui já um spoiler aqui para todo mundo. A gente tem esse hábito, tá? Já adotou esse hábito. Por exemplo, o que a gente faz? Às vezes eu vou lá e compro, por exemplo, 1,5 kg de uma carne tal. Então, às vezes a gente faz na airfry ela, assa ela como se fosse tipo uma espécie de churrasco, a gente corta, aquele 1,5 kg e faz. Eu já faço de propósito. Gasta a energia do tempo, energia pode ser mesmo que se fosse na airfry, se fosse numa brasa e tal, no forno. A gente faz tudo. Quando termina, a gente come X gramas, depois a gente pega aquilo dali, a gente congela, depois aquilo dali vira, na semana, uma carne picada, por exemplo, estou falando sobre a proteína, tá? A gente pega e faz a carne picada com uma cebola, ou vira um estrogonofe. Então, aquele 1 hora e meia que a gente fez aquela carne, ela vai ajudar a fazer 3 alimentações na semana. Então, essa organização com o cardápio dá super bem, porque você gasta menos com o mercado e você ganha tempo. Então, se eu quero, tipo, amanhã, o que a gente vai comer amanhã? A gente já sabe, amanhã eu vou comer estrogonofe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carne que está congelada, vou esquentar, o arroz dá para fazer na hora, esquentou a carne, joga lá ou com creme de leite, como é que as pessoas gostam de fazer. Não dá 20 minutos, meia hora, você está com o almoço. Sim, tá tudo pronto. Corta uma salada ali, ou já deixa a salada de um dia para o outro cortadinha ali, uma folha. Faz um arroz em grande quantidade, congela o arroz também. Congelar o arroz também pode fazer. A gente faz muito em grande quantidade, exatamente, a gente faz isso para a gente ganhar tempo. Ganhar tempo, num dia mais corrido, um dia que você fala, não, hoje não vai dar, porque a gente entende, correria todo mundo passa, né? E às vezes com o filho pequeno, trabalho, chega e fala, nossa, ainda tem que pensar em comer, vamos pedir um negócio rapidinho aqui, mas se você tiver no freezer coisas ali prontas, você pode até pensar de manhã e falar, hoje o dia vai ser difícil, então já vou tirar, já deixo na geladeira, descongelando, e assim vai. Que é bom que você evita de comprar esses congelados que tem nas prateleiras dos freezers aí, até em loja de conveniência tem aqueles negócios que não são saborosos e não são tão nutritivos. Então, a questão do spoiler é o seguinte, eu percebi que muitas pessoas têm essa dificuldade
e a gente sempre busca ter essa disciplina. E eu tinha falado com a Ana, vamos fazer um e-book. Primeiro que toda essa conversa eu tive com ela, falei, Ana, é possível? Será que dá para a gente fazer um cardápio nutritivo, que as pessoas possam não gastar tanto no mercado e se organizar? Ela falou, tem. Então, eu pedi para a Ana assinou um e-book, preço super acessível, mais barato do que o pente do ovo, um e-book super acessível, que você lá ensina a ter um cardápio, e a gente vai falar sobre isso aqui, um cardápio e toda uma grade de alimentos que você pode comprar para acessível para qualquer classe econômica, tá? Então, aqui embaixo do vídeo, depois vocês vão ali, vai ter o link para vocês adquirirem esse e-book, tá bom? Aí, Ana, vamos falar um pouco do como a gente fez esse e-book quando você produziu e qual é a tônica desse, o que você colocou lá no e-book, o que você trouxe lá, a questão da alimentação, como é que as pessoas podem se programar, são cardápios diferentes, são cardápios repetitivos, vamos falar para eles como é que foi a tônica desse e-book. Tá, então a ideia é você pegar 2 horas do seu final de semana ou, sei lá, um dia, usa 2 horas e faz o preparo daquilo que eu montei de organização, de quais proteínas, quais acompanhamentos, e dá para fazer. Então, montar toda uma refeição completa, não só pensando na proteína, mas de todo o acompanhamento que envolve, para você consumir durante 15 dias. Então, é um cardápio que esse e-book você consegue fazer em 2 horas para 15 dias. Mas não tem só para 15 dias, a gente tem mais uma outra parte do e-book, que são mais 2 horas para mais 15 dias. Ou seja, esse e-book te permite ter alimentação fresquinha, saudável, com boas combinações de proteína, carboidrato, vitaminas, fibra, de acordo com todos os dias da sua alimentação. Então, com 2 horas, você faz uma quantidade, congela uma parte, deixa para a semana a outra parte. E aí você faz depois outra vez para mais 2 horas e você vai ter um repertório não vai comer sempre o mesmo alimento. Vai diversificar. Vai diversificar. E aí, lá, inclusive, pessoal, quando você compra o e-book, ela fala sobre isso no vídeo lá, a gente faz um bate-papo que ela explica. Então, ela tem um cardápio para 15 dias, que são 2 semanas. Isso. E depois tem mais outro falando para 15 dias. Então, isso. é tipo, a primeira semana repete na terceira. Isso. E o cardápio da segunda recebe na quarta. Então, não é complicado. Qualquer uma pessoa pode fazer? Pode. Não sei cozinhar, pode. As receitas que estão lá são super... Tem receitas. A gente colocou receitas, coloquei lista de supermercado. E... Por quantidade por pessoa, né? Quantidade por pessoa. Então, você vai saber lá no e-book, fala, se você tiver uma pessoa X gramas... Isso, exatamente. De acordo com o número de pessoas que tem na casa. Então, sim, para todo mundo. Para todo mundo. Perfeito. Pessoal, se fosse você, investiria em comprar esse e-book. Por quê? Porque se você não sabe o que você vai equilibrar na sua alimentação, já tem ali prescrito por uma profissional da área. Isso vai ajudar bastante a otimizar seu tempo e ter uma comida um pouco mais saudável. Aí, o final de semana... a gente não fez para o final de semana. No final de semana você fica livre, se você quiser um pouquinho mais de gordura, quiser comer no restaurante, né? A intenção é para trazer para vocês, principalmente com um tempo de inflação que a alimentação está tendo muita variação de preço, você saber o que você vai comprar vai te ajudar até a economizar um pouco de mercado. Esse e-book, ele traz 3 vantagens. Saúde, mais tempo e mais economia. É isso aí. Então, presta atenção, hein? Saúde, otimização de tempo e economia financeira. Pensa que não, você fala assim, economizei R$50 hoje. Mas se você vai no mercado toda semana, é 200 porque se você vai toda semana, você vai gastar. Se você com essa economia, que você vai ver, quando você levar o cardápio para o mercado, se economizei 200, você vai toda semana 800. E um detalhe, tá? Restaurante, por exemplo, só sobrevive, né, para ele dar lucro, vamos dizer assim, é porque ele tem que ter ali o cardápio e a quantidade certa que ele vai comprar.
se isso comprando de qualquer jeito... É tudo muito... Você gasta dinheiro e perde. Muitas vezes você compra muita comida e muitos até se perdem no seu congelador ou fica na despensa que você não consumiu porque comprou de forma mais exagerada. Você perde dinheiro e também perde o produto depois, né? E assim, mesmo quem não sabe cozinhar, que não tem essa pegada de curtir a cozinha e desbravar, né, nas receitas, são coisas simples que todo mundo consegue. Então, independente de quanto dinheiro você vai ter para disponibilizar para isso, e também não precisa ser um chefe de cozinha. Basta só, como você falou lá no e-book, né? Comprar aqueles tapuezinhos de vidro, né? Tem algumas dicas ali, tapuerzinho de vidro, ou então tapuer livre de bisfenol A, que é um material plástico que não é interessante consumir. Então, tem ali até essas dicas de consumo, de como armazenar, como guardar no congelador. E esses vidrinhos, essas potinhos, se encontra em lojas que vendem tão barato, né? Loja de festa. Tem isso bem barato, bem acessível. Bem mesmo. Então, fica a dica para vocês aqui. Depois aqui debaixo do final do vídeo, vocês verão o link do e-book. Vale a pena, vai ajudar bastante. Ana, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, qual é a orientação, dica que você dá hoje, seja para adultos que têm crianças em casa, sobre a questão da alimentação? Básico que vocês devem ter hoje, até para a questão do estilo de vida, questão saudável, o que você orientaria? Eu oriento... Tipo, não deixe de ter isso na sua casa, ou se atente a isto. O que eu oriento procure se alimentar o mais natural possível. É até uma frase meio famosa, né, que fala: descasque mais e desembale menos. Virou meio clichê, mas de fato procurar ter todos os dias pelo menos uma verdura, pelo menos. Isso não é orientação que se recomenda, mas pelo menos a pessoa trazer uma vez ao dia uma fonte de legumes, verdura. A recomendação é mais do que isso, tá? Frutas, pode colocar 3 vezes por dia. Uma alimentação mais caseira. Então, procurar ter menos acesso a doces, entender que apesar da facilidade que a gente tem hoje nos mercados e que a disponibilidade, aquele parque de diversões que ter a consciência de que o que você vai consumir, realmente isso vai impactar a sua vida e as próximas gerações. Então é muito importante ter isso como uma motivação, motivador de verdade, porque se a gente não tiver uma motivação, um objetivo, a gente vai se perder no meio de tanta sedução, sabe? Desse mundo essa orgia alimentar, vamos dizer assim, né? Eu fico muito triste porque às vezes eu vejo pessoas tão novas que elas não... já estão com a qualidade de vida, você vê, expressa no seu próprio corpo. Impacta na saúde mental também. Então, tem estudos mostrando quanto ultraprocessados impactam, como aumenta risco de depressão, ansiedade. Então, realmente, quanto mais natural, melhor. Então, se a gente puder colocar verduras no almoço e no jantar, maravilhoso. Vamos colocar frutas em todos os lanches, colocar uma proteína de boa qualidade, pode ser proteínas vegetais, não precisa ser necessariamente... pode ser uma pessoa que até seja vegana, não tem problema, mas ter ali o equilíbrio da alimentação e deixar esses alimentos que são hiperpalatáveis para comer em ocasiões especiais, em festa, num momento de confraternização, num almoço reunido a família, porque também tem que entender, às vezes você tá ali, a família inteira reunida, o vô, a avó, o tio, não se vê tudo, aí traz ali uma banoffee, você não vai comer? A falar, não vou comer. Por isso que é bom ter essa alimentação mais para quando estiver bem equilibrado, para quando tiver ocasiões especiais. Exatamente, aí você comer com prazer e aquilo ser pontual na sua vida, isso não vai impactar a sua saúde mental, nem a sua fadiga, você vai continuar com a sua disposição, sua saúde, todos os seus exames em dia, para que você tenha uma longevidade e uma qualidade de vida muito boa. E que você seja exemplo para os seus filhos, porque o filho, ele vai
se tornar, a partir do exemplo, ele vai fazer aquilo que os pais. Então, na verdade, a criança, o momento até da introdução alimentar é a oportunidade da família também repensar os seus hábitos. Porque a criança vai começar a introdução alimentar, tudo bem, a mãe vai lá, vai dar, ok, aí sai para almoçar, só que uma hora a criança vai perceber, então isso vai durar mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos. Se não tiver uma mudança de hábito na família alimentar, a criança está inserida ali, ela vai naquele mesmo estilo de vida e depois ela vai também sofrer para voltar a ter bons hábitos, como ela tinha naquele momento quando ela começou a comer. Né? Então, é uma oportunidade de todo mundo, cada refeição é uma oportunidade da gente se nutrir. Então, eu vejo muito por isso. Tem que trabalhar, então, a alimentação não como algo para saciar o desejo à vontade, mas algo nutritivo, algo que vai trazer mais longevidade para você. E pensar justamente na questão, será que nós estamos ingerindo, de fato, alimento ou comida? Será que nós estamos ingerindo produto fato, produto alimentício, né? Querido, quero te agradecer, Ana, mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite, por estar conosco aqui. Obrigado por você ter feito a parceria do e-book, foi muito legal. Prazer, conte comigo, muito Você é uma profissional. Então, antes de encerrar aqui, fala como é que as pessoas podem, o que você pode oferecer para as pessoas, quem quiser te procurar, se você atende somente em consultório, se você faz atendimento online, fica à vontade. Tá bom. Bom, eu atendo online, atendo presencial. Posso deixar o Instagram? Pode, a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo então também. Então tá bom, meu Instagram é nutri.anamelilo, com 2 L's no final. Ali você entra no link da minha bio e tem o acesso para marcar consulta. Tem produtos que eu já tenho ali, como para serviços e tal. Eu até faço consultoria para nutricionista, como eu falei também. Então, entre em contato e ali a gente conversa e vai ser o maior prazer. Obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por ter aceito esse convite. Obrigada, Léo. Foi ótimo. Obrigado você que esteve conosco até agora, conosco nesse bate-papo. Então, antes desse vídeo encerrar, eu quero te pedir mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte e compartilha com outras pessoas, porque o tema aqui hoje foi muito bacana. E, é claro, continue nos acompanhando aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.